Bom dia a todos, uma alegria muito grande, né? A gente poder prestar culto a Deus, adorar a Deus, agradecer por tudo que Ele faz. Deus é bom, é santo, Ele faz tudo para que nós possamos viver uma vida plena, abundante, feliz. Sei que o mundo está um caos, tem guerras, doenças, mortes, mas nós comemoramos na semana passada a Páscoa, né? Ressurreição de Jesus. Nós podemos ter a alegria, nós falamos da alegria do Natal que veio Jesus, né? Jesus nasceu para dar esperança. E nós podemos ter a alegria da Páscoa, que nos dá a vitória, da ressurreição, através da ressurreição de Jesus, que venceu a morte, venceu o pecado, a morte, e a gente pode viver todo dia feliz, em toda e qualquer situação, por causa de Jesus que habita em nossos corações, né? Em Jesus, amigo, temos. Olha, o melhor amigo, meu melhor amigo é Jesus, né? Jesus é santo, Ele que preparou todas as coisas. A gente vê a natureza, é impossível não acreditar em Deus, né? Quando a gente vê a natureza, toda a criação, né? E Ele se tornar o nosso amigo, que coisa maravilhosa. Em Jesus, amigo, temos. Nós podemos ser amigos de Jesus, né? E essa amizade, assim, tem aqui mais chegado que o irmão, né? E nós temos um amigo, tem um hino em japonês, nós cantamos hoje de manhã, né? Ele é o único amigo, né? Nós cantamos. Mas quem tem a Jesus no coração, a gente pode ser amigo um dos outros, de verdade, devido a Jesus que habita em nossos corações, né? Em Jesus, amigo, temos. Vamos cantar essa música. Chega
ter amigos. Sem amigos a gente não consegue vencer as lutas da vida. E nosso amigo Jesus nos ajuda, mas os irmãos em Cristo, os amigos que temos na igreja, nos fortalecem, nos incentivam um ao outro para prosseguirmos, vencermos as nossas batalhas, porque a gente, todos nós temos problemas, a gente é complicado, né? Muitas vezes um mundo diferente, cada um aqui, se a gente for conversar, as opiniões vão ser diferentes, né? O pensamento é diferente, mas nós podemos ser através do nosso amigo Jesus. Nós sendo amigo de Jesus, nós podemos ser amigos de verdade um dos outros, né? Jesus deu a sua vida por nós e nós podemos dar a nossa vida um pelos outros, sofrendo, se alegrando e tendo essa conexão gostosa, né? Então, fica falando do pastor Anica, falando dos outros, né? Se for coisa boa, é bom, né? Ela foi lá, tirou umas férias, e aí ela fez amizade com pessoa lá que fala em português ela falou, né? Pessoa da igreja também, e tendo uma amizade gostosa lá, junto com, né? Um lugar totalmente diferente, encontrando. Então, todo lugar que a gente vai, eu também fui lá no hospital, eu fui lá, agora falando de mim, né? Fui lá no hospital, tinha feito cirurgia, o outro tirado metade do estômago. Nós ficamos muito amigos, felizes, porque Jesus habita no meu coração, no coração dele, o quarto da alegria, né? As enfermeiras diziam, né? Que ali é o quarto da alegria. Toda e qualquer situação, com Jesus, a gente pode ter conexões, momentos felizes, né? A gente, né? Renova-me, a gente precisa de ser renovado. Tem coisas que não estão legais na nossa vida ainda, né? A gente tem que ser restaurado. Tem coisas que nós somos fracos. A gente sempre tem reunião de oração em japonês, quem quiser participar, tá eu, Alicia, ele consegue ser em japonês, né? A gente está participando assim, e ela dá lições. Quero melhorar, quero ser melhor. Está mais de 60 anos na igreja, mas quer ser melhor, quer melhorar. E por quê? Nosso Deus é um santo, puro e perfeito, e a gente está querendo chegar lá. Então, isso é um exemplo para a gente. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Né? As plantas estão sendo renovadas direto, não é? Hoje a Massumi plantou lá. Não, mas as plantas estão sendo renovadas. Nós precisamos, nossas células também, a Sofia sabe, né? Estão renovando, né? E a gente precisa espiritualmente ser renovado. Nossa alegria sendo renovada. Olha, eu estava contando para a pastora Nica, né? Estava conversando com ela no carro. E tem um versículo que fala: a luz dos justos vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Minha mãe está com 104 anos e ela está cada vez melhor. Cada vez mais feliz. E sonhando quando ela sai. Alegrai-vos sempre. Ela sempre fala isso. Então, renova-me. Vamos cantar essa música. Renova-me, Senhor Jesus. Vamos pedir para que Ele renove as nossas vidas.
Selma pode orar por nós? O microfone lá. Por favor. Por favor. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pela disposição que o Senhor colocou em nosso coração de estarmos aqui reunidos para glorificar e honrar o teu santo e bendito nome. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores que foram entoados e te pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa oferta de adoração diante do teu trono. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção da vida, pela bênção da família e pela bênção de ter esta igreja aqui nesse local. Muito obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Receba a nossa adoração e fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra. O texto de hoje se encontra em Cântico dos Cânticos, alguns falam, né? Mas, Cantares, alguns na Bíblia falam. Mas vamos ler. Vamos ficar de pé? Vamos ler todos juntos? São versículos, né? Nós podemos ler duas vezes aqui. Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram, e se as romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Mais uma vez, vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as flores se abriram, e se as romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Cântico 7, 12. Então, pode se sentar? A pastora Lica está conosco. Eu estava falando de amizade e tal, né? E eu lembro quando o pastor Lima veio, eu tinha acho que 33 anos, né? E eu tinha 18 anos. Nós ficamos amigos ali, eu estava meio isolado lá, né? Na fogueira lá do acampamento, e ele chegou perto de mim. Eu estava meio triste, né? Ele chegou perto de mim e veio conversar comigo. Isso já fazem 53 anos atrás, acho que era 53 ou 54, não sei, agora perdi as contas, acho que é 53 anos atrás. 53 anos atrás. Depois, a pastora Mica cuidando das crianças, né, dos filhos, e ela veio para São Paulo há 20 e poucos anos atrás, né? E a gente pôde, né, conhecer, e ela também, junto com o pastor Nilma, tem sido meus mentores, né? Espirituais. Eu dou graças a Deus, e ela tem vindo aqui na igreja uma vez por mês, porque ela é pastora lá da saúde, e tem sido uma bênção, né? E, em todas as áreas, ensinando a culinária também, ensinando exercício físico e também coisas relacionadas à Bíblia, né? Hoje de manhã mesmo deu uma aula aí, né? E foi maravilhoso. E também essas mensagens que eu preciso interpretar, ela já traz mastigadinha para mim, tipo com aqueles canafuri, né? Linguagem de hiragana do lado, né? Então, furigana, né? E facilita, e tem sido uma alegria muito grande, né? A gente poder estar junto aqui, servindo ao Senhor, né? Então, eu queria passar a palavra para a pastora Mica, né? Para ouvirmos a palavra de Deus nesta manhã. Obrigado.おはようございます。私はこの間文教から日本語学校教師のなんて言うんでしょうか、賞状をいただきました。40年以上してる人っていうんで、ブラジルに来て40年以上日本語を教えてきましたので、
日曜日だから礼拝がありますからセレモニーは行きませんでしたけど、向こうから郵便で送ってくださってね、いつもこう眺めながら、ああブラジルに来てもうそんなになるのかなと思ってます。Então, eu recebi uma homenagem por ter dado aula em japonês. 40年の間。40年以上日本語学校に先生してきたのコメモラション。Então teve uma comemoração de uma pessoa que deu aula mais de 40 anos a língua japonesa. そして3月の31日で結婚58年を迎えました。31 de março, então comemoramos então 58 anos de casado. 相手がおってブラジルに来ることができました。E como eu estava casado com ele, eu pude vir ao Brasil. 若い時から18、19歳ぐらいからブラジルに伝道に行くっていうミッションを持っていましたけれども、手続きするところに行ったら女の人は一人では行けませんと言われました。Desde jovem tinha um chamado para vir ao Brasil, só que sozinho, solteiro, não poderia vir ao Brasil. そして進学校卒業してお祈りしている時に夫ですね、庭に出会って2人でブラジルに行こうということを祈りの中で決めました。 Quando estava fazendo o seminário, recebemos o chamado para vir ao Brasil, para servir a igreja aqui no Brasil. 私たちの結婚式はブラジルに行く送別会を兼ねて、結婚式なのにみんな親たちも涙の別れのような雰囲気で式を挙げました。 E no nosso casamento, os familiares estavam chorando, e como viríamos para o Brasil, então todos estavam chorando como uma despedida para vir ao Brasil. でも神様の計画は違いまして、3月31日に結婚して4月の20日の船に乗るんだったのができなくて6年も待ちました。 Nós então estávamos planejando ir para o Brasil. Então, depois de casado, no dia 31 de março, dia 2 de abril, seria a viagem para o Brasil, mas tivemos que esperar durante 6 anos para vir ao Brasil. でもその6年の間で大阪っていうところで開拓伝道して一つの教会が出来上がりました。 E nesses 6 anos, tem uma cidade em Osaka que nós pudemos fundar uma igreja. その間、マリードは進学校に4年間寮の生活でセパラートとして。 E durante esse período de 6 anos, então, o pastor Ney estava no seminário durante 4 anos, então eles viveram separados. そして4歳と1歳3ヶ月の子供と連れてやっとブラジルに来ることができました。 Então, pudemos ir com 2 crianças de 4 e 1 ano e vir ao Brasil. だからいつも結婚記念日にはお互いにあなたがおったから私たちはブラジルに来れたのね、ありがとうってお礼を言い合います。 Toda vez que a gente comemora o aniversário de casamento, eu digo a ele que graças a ele eu pude casar e vir ao Brasil. 毎日一日が終わるとお互いにちょっとシャッターのこともあってもですね、ありがとうって言いながらそれぞれ休みにつきます。 Todo dia, então, mesmo que aconteça, tem dia que não acontece coisas muito boas, mas eu agradeço, muito obrigado, e a gente vai se deitar.
この53年間イエス様にあって何も困ったことはありません。 Nesses 53 anos, conhecendo a Jesus vindo ao Brasil, não tive nenhum problema sério aqui. あっちこっちたくさん手術をしましたけれども、それもみんな恵みです。 Eu fiz várias cirurgias, mas isso foi tudo transformado em bênçãos. 小さな教会、パラナの小さな教会、またマリリア、そしてサンパウロと3回無断さしましたけども、どこの教会もいい教会でした。 E eu fui lá, numa pequena igreja lá no Paraná, em Apucarana, depois em Marília e depois aqui em São Paulo. E todas as igrejas foram muito boas igrejas. 皆さんがとってもよくしてくださって今があるっていうことを本当に感謝しています。 Eu dou graças a Deus porque as pessoas foram bondosas conosco e estamos bem agora. Graças a tudo isso. Estou sempre grato a isso. それはイエス様が主にある一人一人に愛を与えてくださって、その愛を私たちも受けているからだと思ってね、感謝しているわけです。 Eu creio mesmo que o amor de Deus foi instalado no coração das pessoas. Este amor eu tenho recebido, por isso eu sempre dou graças. 主イエス様はどこで私たちに愛を与えてくださっていますか？ Onde que Jesus Cristo está dando esse amor? 私たちは主が十字架を追って私に従ってきなさいと言われたときにどうしますか？ Quando Jesus fala assim, toma tua cruz e me siga. Qual o nosso comportamento em relação a essa palavra? そんなこと私にできるだろうかと引っ込みがちです。 Nós ficamos reticentes. Será que eu posso carregar a cruz e seguir Jesus? けれども復活の主を信じて恵まれて聖霊に満たされた時にはもう自ら進んで十字架を追って出ていくっていう覚悟が与えられます。 Quando nós recebemos a Jesus ressurreto, somos abençoados, cheios do Espírito, então nós voluntariamente queremos carregar a cruz e seguir a Jesus. ここのこれは12節を書いてもらいましたけれども、11節のところには田舎や村里に行くことを決心するという言葉があります。 E no versículo 11 diz, vamos para o campo, passemos para os povoados, diz no versículo 11. キリストにあって深い喜びに満たされた主を信じる者はもう活動的に動くようになります。 Então, quem crê em Jesus, né, e está cheio da presença dele, então é uma energia que se transforma em ações. この喜びをあの方にも分け与えたい。私が持っている悩みに勝つ秘訣のこの秘訣はあの方にも伝えたいという思いに心がいっぱいになります。 A alegria que nós sentimos, queremos compartilhar com os outros. E as vitórias que nós temos nas nossas angústias, tristezas, queremos também que os outros experimentem essa alegria da vitória. けれども私一人ではできないなと思うときにこの11節にありますけれども、何とぞ主にね、私と一緒に行ってくださいとお願いするようになり E ます。 nós sentimos assim, sozinhos, nós não conseguimos. Então, pedimos ao Senhor que nos acompanhe nessa caminhada. イエス様は今はブドウのおいしい時期ですけれども、どうして私はブドウの木、あなた方はその枝ですと言ったんでしょうか。 Estamos na época de uvas e por que Jesus falou assim que eu sou a videira e vós os ramos? キリストはあるところでは私は命のパンですと言われました。 E Jesus em outra ocasião disse, eu sou o pão da vida. パンを表す、原料となる小麦っていうもの、
ね、小麦からパン作りますけれども、イエス様は私は小麦ですとはおっしゃらなかった。 Através do trigo, trigo é matéria-prima para produzir o pão, né? Para fazer o pão. Mas Jesus não falou, eu sou o trigo. 小麦っていうのはまっすぐに伸びます。 O trigo, ela cresce reto, でも自分の好きな方角に伸びていくのです。 mas esse trigo cresce no lugar onde ele quer. そして早く実を結びますけれども、もう成長はそれで終わりです。 E cresce rapidamente, mas cresce e para de crescer rapidamente. またイエス様ご自身を表すものとしてオリーブの木っていうものがありますけれども、イエス様はオリーブの木を選ばれませんでした。 Temos a oliveira que pode se falar sobre Jesus, mas Jesus não falou que ele era uma oliveira. 私たちが住んでおりました岡山っていうところ、小豆島っていうところがあってね、そこにはオリーブの木がいっぱいあります。 E lá em Okayama tinha local que tinha bastante pé de oliva. オリーブの木っていうのは大きな枝を空中いっぱいに広げて大きくなっていきます。 A oliveira então espalha os ramos e cresce assim de uma forma bem grande. Os galhos são bem grandes, é isso. そしてオリーブの木は葉を落とすことなくして花を咲かせて実を結ばせます。 Então, as folhas não caem e florescem e produzem frutos também. でも主イエス様は私はオリーブの木ですとは例えられませんでした。 Mas Jesus não falou, não se revelou como pé de oliveira. イエス様はご自分を表すものとして生けるブドウの木を選ばれました。 Então, Jesus escolheu para revelar a si mesmo como a videira viva de Deus. 私はブドウの木、あなた方はその枝ですとおっしゃいました。 Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, ele disse. その幹に属する枝っていうのは私たちのことですよね。 Então, os ramos que estão ligados ao caule, esses ramos somos nós. 幹と枝が一つであるように、その木に属する私たちは主と一つであるっていうことを表しているんです。 O caule e os ramos são e exemplifica que nós também somos ligados ao Senhor dessa mesma forma. だから主は常に力を与え続けている、その益を与え続けているブドウの木を自分を表すものとして私はブドウの木ですとブドウの木を選ばれた。 Então, Jesus escolheu a videira para revelar a si mesmo como fonte da energia, da vitalidade que transmite aos ramos. ブドウの木とはどんな木でしょうか。 A videira, como é que é a videira? 皆様よくご存知ですけれども、今もなお新しくせられて流れている生ける地によってこの世に情熱を与え続けています。 Então, a videira transmite a energia, transmite o entusiasmo aos ramos. ブドウの木は力にあふれて枝を通してブドウの実を結ばせます。 Então, a videira, ela transmite a vibração, a sua vibração para os ramos. そしてその実からブドウジュースとかブドウ酒というものを生み出します。 Como fruto, então, vem as uvas e também o vinho. ブドウの木の使命はその実を結ばせることが使命です。
A missão da videira é dar frutos. そしてその実を人が食べることを、喜んでいるわけですよね。 Então, para que através desses frutos as pessoas possam se alimentar. 自分の実を食べてもらうことが喜びです。 Então, a alegria é ver os frutos se alimentando outras pessoas. ある人が次のように言いました。 Uma pessoa disse o seguinte: あなたは自分の人生を獲得、自分が得る利益によらないで失う犠牲によって自分の人生がどうであったか評価しなさい。 Então, como se mede a vida de uma pessoa, o valor de uma vida de uma pessoa, é uma pessoa que tem, pelos ganhos que se adquire, mas deve se medir pelos sacrifícios, sofrimento que a pessoa tem pelo outro. 自分が飲んだブドウ酒によらないで他の人に分け与えたブドウ酒によってどんなものであったかを評価しなさい。 Então devemos então medir o valor da nossa vida pelo vinho que oferecemos a outras pessoas, né? Não é pelo vinho que nós tomamos para nós mesmos, mas pelo vinho que oferecemos para outras pessoas. なぜなら愛の力は愛の犠牲に基づいて最も多く苦しむ者が最も多く与えられるものを持つようになるからですと言いました。 A força do amor é pelo sacrifício, o amor sacrificial pelo outro. Então, as pessoas que sofrem mais são as pessoas que podem oferecer mais para o próximo. だから今日読みました12節のところに変わらない愛が書いてあるんですけれども、その場所で私は我が愛をあなたに与えますと書いています。 No versículo 12 fala sobre o amor que não muda. Aqui no versículo 12 vou ler: vamos cedo para as vinhas para ver as videiras brotarem e as suas flores se abriram, e se as humanas estão em flor, ali eu lhe darei o meu. 主イエス様は十字架の血潮をもって私たちの罪を洗い清めてくださいました。 E através do sangue derramado na cruz, Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. そこに神の愛があり、私たちはその愛に生きるものです。 Aí Jesus revela o seu amor e nós devemos viver no seu amor também. 昔エペソの教会の監督であったポリカープスっていう人がいました。 Tinha bispo da igreja lá de Éfeso chamado Policarpo. 彼はキリスト教のことを伝道していましたけれども、王様に捕らえられました。 Ele foi preso pelo rei por ele estar proclamando a palavra de Deus. そして言われたんです。あなたがお前がイエス・キリストを呪うなら、悪く言うならば許してあげましょうというその条件を出したの。 Então Policarpo estava preso e se ele amaldiçoasse a Jesus, poderia perdoar e se livrar da prisão. 彼は何と答えたでしょうか。 O que ele respondeu? 私は80年の自分の生涯の間、私を愛し尽くしてくださったイエス様をどうして呪うことができるでしょうか。 Ele respondeu: como que eu vou amaldiçoar uma pessoa que durante 80 anos da minha vida ele tratou com tanto amor a minha vida? そしてイエス様と同じような十字架にかかるのはもったいないから逆さの貼り付けにしてくださいと申し出ました。 Esse Policarpo então achava-se indigno de morrer crucificado como Jesus, e assim como Pedro pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça.
彼は逆さ貼り付けで火あぶりの刑を受けて80年の生涯を終わりました。 Ele, com 80 anos de idade, então ele foi queimado vivo, e foi lançado à fogueira, então crucificado de ponta cabeça. その彼を固く動かしたのはイエス・キリストの十字架における神様の愛が変わらないっていうその愛を受けていたから。 Eles tinham experimentado o amor imutável de Jesus, por isso que ele pôde tomar essa atitude firme diante do rei. 人間の愛も美しいものです。 O amor humano é uma coisa, um amor muito bonito, belo. 夫婦の愛、親子の愛、また兄弟の愛、ね、また先生と弟子の愛とかお友達の愛とかいろいろな愛があります。本当に美しいものです。 O amor humano é uma coisa muito bonita. O amor familiar, conjugal, com filhos, pai, amigos, entre alunos e professores. São relacionamentos, amor humano, é muito bonito. でも人の愛っていうのは移りやすいものです。 Mas o amor humano, ela é facilmente passageira. あんなに友達だと思っていたのにどうしてそんなことなんていうような経験がよくありますね。親子でもそうです。 Nós temos essa experiência, vemos experiências assim. Nossa, eles eram tão amigos, por que agora não estão mais amigos juntos? E aí também, relacionamento pai e filhos, também acontece isso. そしてどんなに愛し合っても終わる時があります。 O amor humano, então, por mais que ame, há um limite, há um final. でも神様の愛は終わる時がありません。 Mas o amor de Deus não termina jamais. どんな時も十字架の愛は私たち一人一人の上に注がれています。 Então, em qualquer situação que nós encontramos, o amor de Deus, amor demonstrado na cruz, é um amor que dura para todo sempre. 私はブドウの木だとおっしゃったイエス様からその愛をいつも受けて、本当にその神様の愛によって私たちはお互い同士、家庭でも社会の中にあってもどんな仕打ちを受けたとしても主の愛の変わらない愛を持ち続けていきたいと願います。 Jesus que falou que a videira verdadeira, e nós os ramos, nós queremos estar sempre ligados a essa videira, para que nós possamos, então, em toda e qualquer situação, encontrar energia e alcançar vitória através da ligação com a videira que é Jesus Cristo. そしていつも言うことですけれども、皆さん私の真似をしてくださいと言ったら変ですけれどもね、一日が終わった時にどうぞ家族の一人一人お互い同士が今日もありがとうございましたと一日を終わっていただきたいと思います。 Eu gostaria de incentivar vocês a também tomar essa atitude, assim como eu tomo diariamente, mas agradecer pelo dia que foi dado, agradecer um ao outro sobre o dia dado por Deus. 前にも申しましたが、ありがとうっていう言葉の本当の意味は、私はあなたにあって幸せですという意味なのです。 E esse arigato, obrigado, significa graças a você, eu sou feliz. Isso que é o significado do arigato, obrigado. 私の勝浦の子供ねんねんですね、今も1年ちょっと過ぎます。生まれる前からコラソンに3つ穴が開いてた女の子です。 Então, o bebê do meu filho mais novo tem problema de furos, 3 furos no coração. コラソン No coração. 6時間もかかって
生後6ヶ月に手術をしましたね。その話前に。Então, ela se submeteu a uma cirurgia que durou 6 horas. でも今ではその子が日本語でっていうかまだはっきり言葉は言えませんけど、ありがとうって言うんですね。いつもお祈りしてくれてるからありがとうって言います。E essa criança então responde agora, né? Fala arigatou depois de nós fazermos a oração por ela. そして私たち夫婦も、おじいちゃんおばあちゃんね、それからおじさんたちもまたいとこたちもみんなお互いにありがとうっていつもメールで言うようにしています。 Então, todos os familiares também colocam lá no e-mail assim a palavra arigatou, significa obrigado. その問題がある子がおるからこそみんなが一つになれるからお互いにありがとうっていうのです。 Então, essa criança que tem problema, através desse problema de saúde dessa criança, a família se uniu e nós usamos bastante a palavra arigatou, obrigado. お祈りしていただきます。 Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos cerca de tantas e tantas bênçãos através do Seu Filho Jesus, que tomou todas as nossas dores, nossos pecados sobre si e nos liberta, nos dá vitória. Obrigado porque o Senhor envia Jesus como videira verdadeira e nós somos ramos e podemos experimentar todas as bênçãos celestiais através de Jesus Cristo. Muito obrigado por isso, pela experiência que nós temos de ter como Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. Obrigado por podermos viver essa vida abundante, dando frutos através de Jesus Cristo. Obrigado por essa mensagem. Queremos que o Senhor continue abençoando a vida da pastora Nica, pastor Nila e da sua família. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Vamos cantar mais uma música. Sombra-me. Sombra-me, talvez, né? Vamos cantar essa música. Sombra-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só de perdão.
Maravilhoso, né? Deus Pai fez toda a obra, não é? A pastora Mica falou que depois que casou, teve que esperar 6 anos lá, né? E nesse tempo fundou uma igreja lá, né? Ela pôde fundar a igreja e pastor Lima a fazer seminário por 4 anos, porque ele recebeu chamado. Se preparar. Olha, plano de Deus, né? Ele sonda os nossos corações, né? Ele é o princípio e o fim. Ele começou a obra. Eu não sabia, né? Eu estava preparado casado para mim, mas Deus que sonda os corações, Deus que faz as coisas. Ele, na verdade, a gente tem os nossos desejos, planos, é muito bom ter sonhos, mas é ver qual a vontade do Senhor, quebrantar os nossos corações e transformar, gente, né? Transformar, é só Ele que pode transformar, quebrantar, transformar e usar. E aqui nós cantamos, né? Enche-me até que mim se ache só ti, então usa-me. Que nem a mensagem de hoje, Jesus é a videira verdadeira, nós somos ramos, e Deus, que energia que Deus dá, a gente pode dar frutos aí, né? Graças a Deus por isso, né? Vamos ficar de pé e cantar essa música e recebemos a bênção. Vou pedir para o pastor Gleison dar a bênção apostólica para nós, eu quero falar depois de cantar essa música, tá? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.